tarde. A sala está cheia de pessoas que se interessam pela felicidade, seguramente, senão não estavam aqui. Muitos têm também feito parte da nossa felicidade pessoal e profissional. É fantástico tê-los aqui a todos. Filomena, muito obrigado, umas palavras tão doces, tão boas. Eu não gosto muito de fazer discursos muito formalizados, mas preparei um texto, porque depois vamos ter que acompanhar os slides com os resultados, e se não se importam vou iniciar, antes de dar a palavra aqui ao meu convalescente colega e esposo. E escrevemos um pequeno texto que diz assim: gostávamos de saudar o contexto em que estamos aqui reunidos, celebrando a vontade coletiva de procurar novas visões e perspectivas sobre a realidade. Celebrando a possibilidade de juntar sinergias públicas e privadas, de juntar a vontade, o saber e os meios para fazer investigação científica e a possibilidade de falar e aprofundar temas que hoje são quase tabu nos discursos coletivos. É o momento de ir para além das versões incompletas, com visões diminuídas e miúpes sobre o que é ser humano e conducentes, tantas vezes, ao elogio da passividade e da paralisia. Por isso, deixamos a nossa gratidão ao Instituto da Felicidade, em especial à sua Presidente, a doutora Filomena Rainho, por tornar possível conhecer melhor em Portugal e divulgar tópicos como o deste estudo, Ser Feliz em Portugal, que queremos vitais e podem trazer pautas de esperança às pessoas que hoje lutam por manter ou poder ter vidas dignas e convidar ao pensar consciente e refletido numa sociedade que se precisa mais coesa, mais justa e naturalmente mais feliz. É um humilde contributo com a validade e a transitoriedade que têm todas as conclusões das ciências humanas e sociais, mas a vida soma-se de momentos em que nos olhamos e conversamos sobre as possibilidades e avançamos no saber. O foco que hoje nos une é a felicidade. Essa vivência aparentemente intangível, mas simultaneamente tão possível, improvável, mas igualmente tão presente, por todos ansiada, por muitos construída a pulso. Não pretendemos lançar nuvens de fumo sobre os problemas que assolam as nossas vidas neste momento paradigmático das existências coletivas que estamos a viver. Mas também não pretendemos alimentar o prefigurar do negativo, nem a banalização do mal e da desesperança. É por sabermos, como cientistas e como académicos, quão pesado e quão deletério pode ser o menos bom, o absurdo das nossas existências, que pretendemos saber como e onde está o respirar da vida, os recursos, as forças, as possíveis soluções, olhando para na ritualidade dos nossos cotidianos aquilo que nos dá vitalidade, propósito e nos faz não só superar, como exceder os problemas e elevarmos-nos com eles. E porque a ciência não pode ser uma abstração, um momento separado da existência, mas tem que se tecer nela e a ela voltar, e porque a ciência deve decantar as lágrimas, as imperfeições e as tensões da existência, mas também cantar as suas belezas e excelências, que citamos, para terminar, o padre Florentino Mendonça, que dizia, numa homilia dos 50 anos de um amigo nosso, há cerca de um ano atrás, perguntava-se: porquê é que nós subimos aos montes? Subimos aos montes, mesmo sem o dizermos, à procura de outras visões, à procura de outros pontos de vista, de outras perspectivas sobre a realidade. E os nossos caminhos são sempre essa procura, a procura de uma outra evidência, de um outro observatório de nós próprios e da vida. O realismo é também ler o presente em chave de futuro e usar os verbos no futuro. Precisamos desfatalizar a existência e infelizá-la. Um novo verbo para passarmos no futuro a usar. Enfelizar a existência, sendo melhores artesãos dos valores, das palavras, das práticas, e para isso urge conhecer melhor e divulgar. Esperamos que o Instituto da Felicidade possa ser um laboratório de todos os movidos pela esperança e entusiasmados, que
de alguma forma, de uma forma rigorosa, se queiram juntar para ver mais além e criar momentos panorâmicos sobre a nossa existência individual e coletiva. Obrigada. Colega? Bom, depois de uma apresentação feita pela doutora Filomena Rainho, tal como foi feita, e depois deste texto da colega e esposa também tão profundo, eu fico com um espaço muito reduzido. Mas queria começar por uma coisa que eu aprendi nas artes marciais. Não vou fazer, porque eu estou em convalescência, não vou fazer nenhuma kata, nem nada disso. Vou fazer uma vénia. Uma vénia à audiência e uma vénia em particular à doutora Filomena Rainho, e é esta ideia do Instituto da Felicidade. É muito engraçado esta coisa da vénia, não é? Mesmo quando o outro é um adversário, ele merece o meu respeito. Isto foi aquilo que eu aprendi depois de andar lá há 20 anos. Mas, não é? Mas é muito engraçado. O respeito é fundamental na vida das pessoas, na vida dos seres humanos. Este é um daqueles que eu gosto muito de chamar, não é um pormenor, é um por maior, que aparece refletido no estudo que nós estamos aqui a apresentar e que eu muito sumariamente vou introduzir por via de três histórias pessoais, e que eu vou-me permitir, se vocês não levarem a mal a autorreferência, contar. Uma delas é assim: eu já sou um rapaz de quase 27 anos, em cada perna, mas lembro-me muito bem de uma altura em que lá em casa o meu pai tinha montes de livros e revistas. E havia uma revista que o meu pai assinava que se chamava Seara Nova. Eu pensava que aquilo era sobre agricultura, mas não, Seara Nova era uma metáfora. E então a consequência que tinha uma consequência muito prática, que era assim: no passaporte da família, quando o meu pai, o Governo Civil, pediu o passaporte, país é que vocês querem ir? Diziam-se lá em casa. Queremos ir à Inglaterra, à França e tal. E depois, sempre que o meu pai ia buscar o passaporte, acontecia uma coisa que era: vocês só são autorizados a ir à Espanha. Por causa da assinatura da Seara Nova. E então, o que é que acontecia lá em casa? Pois havia este ritual, que era: nós fazíamos passeios, era uma alegria, quando íamos a Badajoz. Íamos a Badajoz, e o que é que nós fazíamos em Badajoz? Alguns de vocês lembrar-se-ão deste género de experiência. Nós íamos a Badajoz e depois comprávamos uma coisa que eram uns caramelos, havia uns toffees, que pegava-se nos dentes, mas comprávamos os caramelos e comprávamos Coca-Cola e Fanta. E era muito engraçado. Portanto, estas três histórias minhas têm aqui um denominador comum, que é como é que se passa do sabor. E o sabor da Coca-Cola é um mistério. Como é que se passa do sabor a esta coisa, ao Instituto da Felicidade, que pretende ser uma instância do saber? E, portanto, o primeiro sabor que nós trazíamos, quando eu era miúdo e quando a família ia a Badajoz comprar caramelos e Coca-Cola, era uma espécie de um sabor de liberdade que vinha entre os caramelos e a Coca-Cola. Pronto, e depois há aqui uma outra história, que essa não é minha, mas essa faz parte do património cultural nacional, e que eu julgo que é uma história também que deve ser contada, porque para mim neste momento é muito marcante, que é assim, e agradeço o convite que foi endereçado pela doutora Filomena Rainho e pela Coca-Cola para fazer parte do Instituto da Felicidade, porque é assim, eu sinto de alguma forma em continuidade com um gigante. Com um gigante. O Newton já dizia aquela história: se eu vejo bem é porque estou aos ombros do gigante. E se eu estou no Instituto da Felicidade, estou aqui com muito orgulho e com muita honra, porque houve uma pessoa chamada Fernando Pessoa, que também foi amigo da Coca-Cola. E o Fernando Pessoa tem aquele célebre slogan, que eu acho que é mais slogan, é uma poesia, que é aquela do primeiro estranha-se, depois entranha-se. É também uma tentativa de definição do tal sabor misterioso da Coca-Cola, e é uma poesia. E é um slogan poético que eu julgo que me faz orgulho de ser também amigo do Instituto da Felicidade da Coca-Cola. Portanto, são duas histórias de sabor. O sabor à liberdade que se tinha que ir buscar lá fora, e o sabor feito também pela poesia do Fernando Pessoa.
já me estou a alongar muito, ela está-me a dar o olhar 44, quando a esposa e a colega me enviam o olhar 44, que é dizer, vai mais depressinha que estás a ir para detalhes. Por último, o Instituto da Felicidade como uma organização dedicada ao saber. É muito engraçado, porque é assim, nós começámos na psicologia positiva, nós começámos a escrever sobre o otimismo e de repente, isto que no princípio era um riozinho, que em ciência era uma coisa completamente, ou quase completamente marginal, se transformou num grande oceano. E hoje em dia, os estudos da felicidade e a psicologia positiva são um movimento de fundo. Há aqui uma série de estudantes nossos, alguns já foram há uns anos atrás, outros são ainda atualmente. É muito engraçado este movimento, e este movimento é uma coisa internacional. Está connosco pessoas como o nosso colega Carmelo Vázquez. O Carmelo Vázquez foi a primeira pessoa que nos falou, que é o catedrático da Complutense de Madrid, foi a primeira pessoa que nos falou, olha, sabes que eu estou a trabalhar com a Coca-Cola. E nós pensamos, o quê? Primeiro, estranhámos. Mas sabes, olha, conseguimos fazer coisas com muito mais desenvoltura do que na universidade e mantemos o rigor e somos capazes. E então, primeiro, também estranhámos esta proposta e esta reação e esta aceitação do nosso colega Carmelo Vázquez e depois passámos do estranho ao entranhar-se. De facto, esta ideia de que aquilo que hoje se sabe cientificamente sobre felicidade é muito sólido, já tem 30 anos de investigação por trás, e que isto nos faz equiparar muito proximamente às ciências médicas. O que nós conhecemos hoje, nós na psicologia positiva, conhecemos hoje sobre felicidade, é um bocadinho o equivalente àquilo que se conhece nas ciências médicas, do tipo, uma dieta saudável, uma dieta mediterrânica é importante na vida das pessoas, o exercício, o antissedentarismo. Deixem-me lá mostrar-vos. Antissedentarismo. 10 mil passos por dia. Eu agora em convalescença, quando faço 5 mil, já é uma sorte. Mas o antissedentarismo, o exercício, a dieta são elementos da ciência médica que têm a legitimidade da investigação por trás e trazem também uma outra coisa que é a obrigatoriedade da sua divulgação. E, portanto, nós situamos um bocadinho nesta dupla dimensão, dar a conhecer, por intermédio do Instituto da Felicidade, o que é que se sabe sobre a felicidade subjetiva, sobre a felicidade pessoal, mas também sobre a felicidade coletiva. Há nações positivas. Há nações positivas. Olha o botão. Vocês conhecem o botão, aquele estadozinho? Aquilo era uma coisa medieval. Mas olha que engraçado. Aquele rei abdicou e conseguiu fazer uma coisa extraordinária, que foi decidir, nós queremos desenvolvimento e queremos desenvolvimento económico, mas não queremos os vossos erros, OCDE. E, portanto, foi com grande gosto que ainda o ano passado em Madrid, no primeiro Congresso Internacional da Felicidade, eu tive a honra de cumprimentar o senhor Primeiro-Ministro do Botão. Eu tinha ido lá para cima para ir buscar um pastel de nata e não sei o quê, e entretanto eles vinham a subir. Mas que engraçado como é que se pode associar o conhecimento científico que existe sobre a felicidade com o bem-estar das pessoas individuais e como há esta espécie de dever de difundirmos esses resultados. Muito obrigado, Dr. Filomeno Rainho. Muito obrigado, Coca-Cola. Acho que vocês estão a jogar muito bem. Não, tiveram aqui, foi azar. Não digo todas as pessoas que escolheram, porque vocês vão ver depois pela mesa que são excelentes. Ter-me escolhido a mim, enfim, também não se pode acertar sempre. Mas... Muito obrigado. Vamos agora apresentar-vos os resultados do estudo feito pelo Instituto da Felicidade e o objetivo é precisamente começarmos por explicar um bocadinho quais são os modelos teóricos que estão por detrás e o que é isto da felicidade, de acordo com os atuais modelos da ciência, e depois entrarmos no detalhe daquilo que encontramos no perfil dos portugueses mais felizes. Então vamos começar um bocadinho pela história e pelas histórias associadas na ciência a este conceito. Primeiro começou por tentar saber o que é isto da felicidade. Como é que se compõe? Como é que se define? É uma coisa tão subjetiva.
Será que é possível ser medida? E durante muitos anos, um dos grandes investigadores nesta área, o Edward Diener, teve que estudar, ele queria estudar a felicidade, mas teve que estudar o bem-estar subjetivo, porque as revistas científicas não aceitavam a palavra felicidade como tópico da ciência. E, portanto, ele usou enfim, a expressão bem-estar subjetivo como forma de tentar estudar a felicidade, mas contornando uma ciência rígida que considerava, de facto, que a felicidade não era medível. Esta compreensão do que é que contribui para a felicidade tem vindo a crescer e, por exemplo, Ruth Van Hoven, um colega e amigo da Universidade de Roterdão, tem vindo a colocar-se questões, trazemos reflexões deste ano, 2011, será que faz sentido aumentar a felicidade das pessoas? Será possível mais felicidade para um maior número de pessoas? E se sim, como é que isso é concretizável? Um terceiro momento tem sido o interesse progressivo em avaliar a felicidade, não só numa perspectiva individual, mas cada vez mais ter também uma visão coletiva das comunidades, dos grupos, e foi-se alargando não só em termos geográficos, estes estudos começaram nos Estados Unidos, país que tem habitualmente mais dinheiro, muito dinheiro para fazer investigação científica, mas foram-se alargando e a felicidade foi entrando em áreas como a economia, a política, o Luís Miguel já falou do botão, há economistas a escrever livros sobre felicidade, como o Lord Richard Layard, por exemplo. Temos hoje um economista para conversar connosco, tanto quanto sei, o único economista em Portugal que tem um doutoramento sobre felicidade. Foi entrando nas práticas laborais, as empresas começam cada vez mais a pedir formação e coaching e apoio para aumentar a felicidade dos seus trabalhadores. Na educação há programas e projetos específicos só para formar professores e para mobilizar os alunos para aumentar os seus níveis de felicidade. Na saúde, a intervenção social, a ligação com a ecologia, etc. Do ponto de vista mais da medição, foram-se criando painéis, temos aqui, enfim, só para termos uma visão histórica, alguma evolução de grupos que foram no mundo criando bases de dados e investigando a felicidade, desde a Gallup até ao World Happiness Database, que é a maior dado de bases do mundo sobre felicidade, ou o European Value Survey, que é coordenado recentemente também por uma colega nossa da Psicologia Positiva, a Felicia Rupert, e que tem introduzido cada vez mais questões sobre a felicidade para avaliar os níveis de satisfação das pessoas relativamente à vida no geral e a áreas específicas da sua vida no particular. Progressivamente foi entrando em grandes think tanks, como a New Economics Foundation, estes conceitos e este tipo de estudos. Sarkozy recentemente criou uma equipe para estudar a hipótese de começar a avaliar o desenvolvimento não com base apenas no produto interno bruto, mas na felicidade interna bruta, uma comissão que tem 2 prémios Nobel, e progressivamente fomos vendo ao longo da história e em particular na economia esta preocupação de trazer conceitos como a economia sem alegria não faz sentido, os paradoxos da felicidade, ou esta ideia de as visões mais cognitivas versus emocionais das nossas maneiras de olhar a vida. Trazemos 3 definições de felicidade. Balcom define-a como uma manifestação do funcionamento humano ótimo, já que estamos biologicamente determinados para nos sentirmos bem quando funcionamos bem. Esta é uma hipótese de definição. A Barbara Fredrickson, uma grande investigadora na área das emoções positivas da Universidade da Califórnia, define felicidade como um determinante do funcionamento humano de excelência, já que alarga o nosso repertório comportamental e, quando nós estamos felizes, ficamos com mais capacidade para construir mais recursos. Temos ainda, enfim, a definições progressivas que foram surgindo.
desde a integração do conceito de eudaimonia. Vão ver que é muito importante nos resultados do nosso estudo estes conceitos que aqui surgem. Eudaimonia no sentido do bom demónio, da boa sorte. É um tipo de felicidade muito importante e que tem a ver com a experiência de prazer, de emoções positivas. A felicitas, neste sentido de fé, de fecundidade, de cultivo das virtudes. A felicidade como um bem supremo, em si mesmo perfeito e permitindo alcançar a prática das virtudes. E o conceito mais recente, que é definir felicidade como esta palavra, usando esta palavra, que é o flourishing, o florescer. Em português temos traduzido por florescer, porque achámos que desabrochar era uma palavra menos simpática, certo? Florescimento humano. Eu olhei para ti, não a disseste? Na definição deste ano do Martin Seligman, do livro Flourishing, que ele publicou recentemente, temos exatamente 5 componentes como vitais para a felicidade. Hedonismo, emoções positivas, ou como há bocadinho referimos, vida comprometida, aquela em que nós conseguimos ter, em alguma área da nossa existência, por aquilo em que somos melhores, as nossas melhores virtudes e forças de caráter em ação. Ter relações positivas, não há felicidade fora das relações, já vamos ver como os portugueses tão claramente nos dizem isto. Realizações, precisamos dos sucessos, de atingir as nossas metas. E, ao que parece, também não há felicidade se não tivermos vidas com propósito, com sentido. E esta sala está cheia de pessoas que eu conheço que fazem da sua vida um palco permanente da capacidade de ir para além de si, e a Fernanda, daqui a bocadinho, a nossa Presidente da União Europeia do Voluntariado, vai com certeza tocar neste lado das vidas com sentido. Como é que se tem medido a felicidade? Em 1965, o Hadley Cantrill introduz a pergunta escada e em 14 países lança um survey perguntando às pessoas de 0 a 10 quão satisfeito é que está, tendo tudo em consideração com a sua vida. Portanto, inicia este processo de avaliação da experiência subjetiva de bem-estar, que é entendido depois como inovadora, por um lado, e que podemos pegar nesta ideia da bondade da pergunta subjacente, do ponto de vista metodológico, que vai abrir uma data de portas depois, nomeadamente para todos os economistas entrarem, de alguma forma, como há pouco referimos, por este tema dentro. Progressivamente, muitos anos de investigação e ao final de 3 décadas, por exemplo, o Edward Diener tem como definição da felicidade esta ideia de que a satisfação com a vida se compõe de 2 grandes blocos. Uma avaliação cognitiva, que tem mais a ver com quanto é que eu acho que estou satisfeito no geral com a minha vida, e depois uma avaliação que tem aspectos emocionais, afetivos, e implica ter as pessoas mais felizes, têm emoções, experiências afetivas positivas em maior quantidade e em menor quantidade experiências emocionais afetivas negativas. Esta forma de avaliar, nomeadamente suportada no modelo do Edward Diener, é das mais utilizadas no mundo. Progressivamente, outros autores introduziram concepções um bocadinho diferentes, nomeadamente estes 2 autores, o Daniel Kahneman e o Mihaly Csikszentmihalyi. Tentem lá dizer este nome, se faz favor. Muitas aulas de húngaro. O senhor é originário da Hungria. E o Daniel Kahneman propôs o Day Reconstruction Method, em que se pede às pessoas que reconstruam a experiência do dia anterior, e vamos ver que os nossos dados o nosso estudo colocou questões sobre a experiência do dia anterior, e também a avaliação com base no trabalho do Mihaly Csikszentmihalyi, que tem proposto uma avaliação no momento, considerando-se que é diferente avaliar
quão satisfeita é que eu me sinto com a vida quando eu avalio relativamente ao passado, às minhas memórias do passado, e quando eu avalio no momento a experiência efetiva real. Então, estudar a felicidade e infelizar a sociedade já passou também no século XVIII pelo John Stuart Mill, pelo Jeremy Bentham, que trouxeram uma ideia do utilitarismo e da importância do utilitarismo na ciência. E esta ideia, então, será que faz sentido falarmos em maior felicidade para mais gente? Finalmente, e para passarmos então aos dados que encontramos, deixar-vos estes 3 níveis que têm mostrado nos estudos também atuais serem muito importantes no domínio da utilidade e da relevância do investimento na investigação nesta área. Ao nível macro, aquilo a que o Ruud van Oven chama melhorar a livability, é difícil de traduzir, da sociedade, ou seja, a nossa capacidade de investir na riqueza, na igualdade, na liberdade. Depois, ao nível meso, melhorar a livability das instituições e, portanto, saber como é que nas nossas empresas, famílias, escolas, por aí fora, podemos melhorar também o nível de satisfação das pessoas com a vida e, ao nível micro, ajudar os indivíduos a viverem vidas mais felizes. E aqui o conceito é life ability, ou seja, aprender a ver sentido, a crescer, a escolher, a saborear e, de novo, isto toca muito profundamente os dados da amostra portuguesa e, finalmente, o conceito de mudança de consciência. Estamos num momento da história em que a introdução destes temas na investigação, nas academias e no mundo, nas nossas vidas, está a convidar a uma mudança de consciência. Finalmente, o estudo. Finalmente o estudo, com um separador genial da empresa que teve a criatividade de o construir. Muito obrigada. Então vamos ao perfil do português. Queres apresentar? Sim. Portanto, do português aqui, portuguesa, atenção, se calhar mais portuguesa do que português, mas está 50-50. Tem entre 36 e 45 anos, é casado, sente-se muito satisfeito com o parceiro. Eu não sou modelo de nada, não somos modelo de nada, mas considera ter boas relações com amigos e partilha com eles os tempos livres. Está empregado, avalia as relações com os colegas e chefe como positivas no seu local de trabalho. Podes mudar? Considera-se satisfeito com o seu salário, em média ganha mais, portanto, o português mais feliz ou a portuguesa mais feliz ganha mais do que o português ou a portuguesa que ganha menos. Isto é um bocadinho à lá para Alice, mas pronto, a investigação também tem coisas de lá para Alice. Desenvolve atividades profissionais de tipo intelectual ou lida com o público, com as outras pessoas. Profissionalmente tem pessoas sob a sua responsabilidade. Não considera estar, nem tem na rede social próxima, pessoas afetadas pela crise financeira. Gosta da sua aparência física e o seu aspecto não o afeta. Isto é muito engraçado, pois há algumas perguntas de detalhe, é melhor não entrar nisto, mas os mais felizes, por exemplo, não colocam a hipótese de fazer cirurgias estéticas. Os mais infelizes, sim. Enfim, vocês depois vão ver, há muito food for thought nesta investigação. Sente-se saudável e quando tem sintomas procura logo um médico. Isto é muito engraçado, que eu tive há um mês atrás uma crise. O médico não é preciso. Os portugueses mais felizes, por um lado, sentem-se e avaliam-se como mais saudáveis, mas quando têm sintomas vão logo bater à porta do consultório, do centro de saúde, do hospital. Dorme o que precisa e ao levantar sente-se repousado. Faz atividade física moderada. Embora aqui a atividade física moderada eu gostava de alargar o conceito. Uma maratona pode ser vista como uma atividade física moderada, se for feita 4 horas e meia, 4 horas e 40. Temos vários maratonistas na sala. Avalia-se como bem-humorado, ou pelo menos finge que é mais o meu caso.
A sua vida apoia-se em valores relacionais. Aquela palavra esquisita há bocadinho, da felicidade como eudaimonia, tem muito a ver com isto. Os tais valores relacionais, ainda vamos mergulhar um bocadinho mais nesta área, porque eu julgo que vale a pena. A gratidão, a dádiva, a partilha, a celebração, a expressão pública de afetos. Eu acho que isto vai ter que ser uma tarefa do Instituto da Felicidade. Os países mais felizes, há mais expressão pública de afetos. Temos que nos abraçar mais. Cuidado com a costura. Temos os namorados. Que bom ver os namorados no autocarro a beijarem-se. Bem, depois também há aquele método get a room, mas pronto. Dados. Então vamos lá para os dados. Ela fica com as partes mais objetivas, eu fico com as excentricidades. Bem, então, felicidade global. Já temos o perfil do português e da portuguesa mais feliz. E o estudo foi perguntar, no geral, quão satisfeitas é que as pessoas se sentiam com a vida. Lembram-se há bocadinho? Demos várias maneiras de avaliar a felicidade e esta era uma delas. E 56% dos portugueses, que estranho, não se considera nem muito feliz nem muito feliz. Está mais ou menos. Vai-se andando. Quando mal, nunca pior. Temos dias. Portanto, esta é a primeira conclusão que se entranha, de alguma forma, com rituais culturais e formatos comunicacionais da nossa cultura, que vão merecer, com certeza, ao Instituto um bocadinho mais de compreensão. Porquê é que nós temos dificuldade em assumirmos-nos de uma forma determinada como felizes? Apesar de tudo, temos 24% das pessoas que responderam ao estudo, 2033 que responderam ao estudo, a dizer-nos que estão no valor máximo de felicidade, o que é mais do que os que estão no valor mínimo de felicidade. Portanto, já estamos a ganhar. Não há diferença entre os sexos, portanto, não há diferenciação a este nível. Dizemos... Vamos agora entrar num conjunto de dados em que a maneira como nós os organizamos foi exatamente a forma como eles nos diferenciam ou aproximam dos outros 6 países em que o estudo também foi feito. E, portanto, vamos comparativamente ver aquilo que nos aproxima e nos distingue. Por um lado, sentimos com um pouco menos de energia para lidar com o dia-a-dia do que a média da Europa. E, portanto, quando nos perguntamos se sente-se com energia... é uma área em que estamos um bocadinho abaixo da média. Em termos emocionais, dizemos que vivemos tantas emoções positivas quanto negativas na véspera. Lembram-se que um dos métodos tem a ver com a avaliação do dia anterior, como é que a pessoa se sentiu no dia anterior. O que é que foi positivo no dia anterior, do ponto de vista desta comparação entre os 7 países que foram estudados? 80% dos portugueses fizeram algo de que se orgulharam. Isto é um resultado fantástico comparativamente com os dados da média europeia. 80% diz que fez alguma coisa que se orgulhou, comparativamente com 59% da média nos outros 6 países. Segundo resultado, 78% dos portugueses dizem que fizeram algo divertido. O que também parece espantoso relativamente ao nosso feeling sobre a maneira como os portugueses habitualmente se descrevem, não é? É interessante vermos que também aqui estamos acima da média. Ainda acima da média, estamos naquilo que é considerar que aprendemos alguma coisa interessante na véspera. Este é um indicador muito importante e que alguns estudos, nomeadamente da Gallup Internacional, têm mostrado que é um dos 3 fatores mais importantes a nível de uma amostra representativa do mundo. O ter aprendido alguma coisa na véspera, alguma coisa interessante, é um dos 3 fatores que aparece com mais importância no mundo para se estar feliz. Dizemos menos felizes que a média europeia, portanto, quando nos perguntamos quão felizes é que estão, de facto, é ligeiramente, mas estamos um bocadinho abaixo da média. Sentimos ligeiramente mais infelizes no dia anterior do que a média dos outros países. O que é que dizemos que nos levou, que provocou as nossas experiências emocionais negativas? 81% dos portugueses disseram que se sentiram desrespeitados na véspera. Isto é acima dos valores médios da Europa. Então há aqui algumas áreas em que vai valer a pena ao Instituto parar para perceber o que é isto, porque é que os portugueses consideram que não foram respeitados.
Segundo valor, também acima da média, dizem os portugueses que tiveram algo que o fez zangar. 76% das pessoas inquiridas, e portanto é muita gente a dizer que se zangou no dia anterior. Eu zangado com este resultado. Vamos agora entrar numa outra leitura, que é o que é que nós descobrimos destes dados comparativos entre Portugal e os outros países da Europa, aquilo que nós precisamos de aprender com os outros e aquilo que temos para ensinar, de acordo com os resultados, aquilo que os resultados mostraram. O que é que parece que precisamos de aprender, porque a média europeia é melhor do que os valores que nós encontramos em Portugal? Precisamos de aprender a desfrutar das pequenas coisas, porque, de facto, aquilo que dizemos é que desfrutamos pouco, um pouco menos do que a média global. Consideramos ter mais momentos maus em cada dia do que a média europeia. Consideramos que vivemos numa sociedade que não nos permite realizar o nosso potencial. Estacionamos aqui mais um minuto, porque é outro indicador a merecer reflexão das nossas práticas de vida e que é estarmos quase um ponto, o que nesta escala é muito, abaixo da média europeia, nesta área que é considerarmos que temos muito mais potencial do que aquilo que a sociedade portuguesa nos permite realizar. Então, fica aqui já o convite do que é que cada um de nós pode fazer nas suas vidas para aumentar estas possibilidades de realização individual. Só 1% descreve a sociedade portuguesa como possibilitadora dessa expressão. Somos muito bons se estivermos lá fora. E agora o que é que temos a ensinar? E voltamos ao conceito da felicidade eudaimónica, este termo que já vem da filosofia. Do grego. Exatamente. E, portanto, do ponto de vista, como vimos há bocado, até da etimologia da palavra grega, o que é que está dentro da felicidade eudaimónica e que são coisas que nós temos a ensinar aos outros, porque são os valores em que os portugueses se mostraram claramente superiores à média. Então, sentimos-nos ligadas às pessoas que nos rodeiam. E aqui começa um dos valores mais profundos e mais fortes e visíveis neste estudo. Temos aqui quase um ponto acima da média, nesta experiência que é sentirmos-nos em relação. Temos pessoas à volta e não estamos sozinhos. Só 2% dos inquiridos é que disseram que se sentiam com pouca relação com as pessoas das suas vidas. Consideramos que temos experiências de aprendizagem e desafios que nos fazem crescer. Esta é muito bonita. E também aqui estamos acima da média e os portugueses inquiridos vão-nos dizer, disseram-nos que a vida está cheia de experiências difíceis, mas que eles consideram que elas servem para crescimento pessoal, para desenvolvimento. O que é que temos também a ensinar, ainda nesta felicidade eudaimónica? Achamos que a nossa vida é útil e tem valor. E de novo aqui temos a ensinar alguma coisa aos outros porque estamos acima dos valores médios dos outros 6 países da Europa. Esta ideia de que a nossa vida tem utilidade parece uma coisa importante para os portugueses. Também sentimos-nos com capacidade para resolver os problemas do cotidiano e aqui também estamos acima da média. Depois, estamos mais satisfeitos connosco mesmo do que a média europeia. Outro resultado que, se calhar, vai contra a nossa avaliação não científica, não é? Da experiência prática, e que é acharmos que os portugueses não costumam ser muito autoconfiantes, nem muito crentes em si próprios. Os deste estudo, pelo menos, disseram-nos que estão satisfeitos e mais satisfeitos que a média dos outros países. E agora, um quadro e um conjunto de resultados que nos apaixonou a todos e que na análise nos tocou especialmente, que foi o que é que diferencia os mais felizes na maneira de estarem na vida? O que é que fazem que é diferente dos mais infelizes? O sorrisinho da Fernanda ali a ver. Logo à partida, a gratidão. Mostrar gratidão
como quase 90% dos mais felizes dizem que expressam a gratidão que a mostram diariamente. Que coisa extraordinária, não é? Depois, a ajuda aos outros. Ter uma postura e um conjunto de valores dedicado, não é? Que não é virado para o umbigo, mas é virado para os outros. Temos aqui a Margarida também, com a prática de vida, a Fundação do Gil, que todos conhecemos tão bem. Depois, os portugueses mais felizes, 80% diz-nos que dedicam tempo aos seus próprios hobbies. Portanto, não só cuidam dos outros, mas também cuidam de si mesmos e dos seus interesses, não é? Daquilo que os faz a eles também sentir bem. Os hobbies, habitualmente, é aquilo que a gente gosta de fazer, não é? Portanto, depois, os portugueses mais felizes são bons a expressar afetos. Luís Miguel já fez uma demonstração. E não se esgota, é um recurso inesgotável. Dar e preparar presentes, outra coisa em que os portugueses dizem que os mais felizes nos dizem que são bons e que gostam de fazer, que faz parte das suas práticas de vida, não é? Portanto, a dádiva. Depois, a celebração, os aniversários, o Natal, que é um produto tão importante da Coca-Cola, um momento tão importante para a Coca-Cola. E, portanto, os momentos de celebração coletivos, como também uma prática visível nos mais felizes de Portugal. Depois, os mais felizes cantam. 41% diz que canta. Não sei, posso pedir que levantem o braço aqueles de vocês que já cantaram hoje? Conta no chuveiro, conta. Obrigado. E os que têm dieta saudável? Já agora, quem é que anda a cuidar da dieta? Há algumas mãos repetem-se em relação a há pouco. Muito obrigada. Portanto, há 32% dos portugueses que se consideram, que se avaliam como mais felizes, que têm cuidado com a sua alimentação. Nenhum dos que se considera mais felizes tem estas práticas. Portanto, esta coisa extraordinária diferencia mesmo os mais felizes, porque o que o estudo nos mostra é que quando vamos ver os que se autoavaliaram com níveis de felicidade mais baixos, nenhum deles escolhe nenhuma destas práticas. Nem a gratidão, nem a expressão de afetos, nem cuidar da sua dieta, nem celebrações, nem cantorias. Okay? E aparece este dado, não sei se é surpreendente, se calhar não é numa sociedade de mercado. Aparece este dado a dizer que os mais infelizes consideram que o dinheiro é a melhor medida de sucesso. É a única coisa em que os mais infelizes se diferenciam dos mais felizes, claramente. Ou seja, a única coisa em que os mais infelizes dizem, claramente, como uma prática ou um valor, neste caso, que os mais felizes não têm. Okay? Também aqui um espaço interessante para pensarmos. Depois, somos muito bons nas relações sociais e pessoais, e os que têm parceiro são mais felizes e tendem a considerar-se muito satisfeitos com as suas relações conjugais. Estou a ver ali o João fazer uma expressão de afeto à doutora Filomena. Muito obrigada. Os parceiros como um elemento muito importante e consideram que há compreensão, boa comunicação, admiram os parceiros e que a relação os preenche. Depois, os mais felizes também se dizem muito satisfeitos na relação com amigos, colegas e chefes. Até com os chefes. Vejam, por exemplo, 69% dos mais felizes estão satisfeitos com as suas FIAs, comparativamente com 42% dos infelizes. Depois, os mais felizes estão mais satisfeitos com as relações sexuais do que a média europeia. Portanto, é outro valor que seguramente a comunicação social aqui presente vai gostar, é que o estudo do Instituto da Felicidade, o primeiro estudo, mostra que os portugueses estão acima da média europeia na satisfação com a vida sexual. Não é um dado surpreendente, mas é de celebrar. Para além de que têm também uma maior frequência de atividade sexual do que os infelizes. Cerca de 40%. Cerca de 40%. As deduções são da responsabilidade da audiência. Isto são dados objetivos. Cerca de 40% dos muito felizes escolhem o valor máximo da escala para avaliar a satisfação sexual. Portanto, é um valor muito elevado.
e os mais felizes tiveram menos parceiros do que os mais infelizes. Na área da economia, verificámos que 86% dos inquiridos está preocupado com questões económicas, mas os mais infelizes estão mais preocupados. Também já tínhamos visto há bocado que os mais felizes também têm menos problemas de dinheiro, portanto também é natural que estejam menos preocupados, não é verdade? E têm menos pessoas à volta afetadas pela crise. De qualquer maneira, vejam só, 90% dos inquiridos em Portugal diz que está preocupado com as questões económicas e a média europeia são 37%. Portanto, há aqui uma disparidade impressionante em termos, de facto, da nossa preocupação com a economia. Os mais felizes consideram ter uma boa condição económica, quase 50%, comparativamente com apenas 6% dos mais infelizes. Os mais felizes têm menos pessoas próximas afetadas pela crise, já vimos há bocadinho, ou sentem-se menos afetadas por elas, e ainda na economia, comparativamente com os mais infelizes, que estão receosos de iniciar novos projetos, que estão a gastar menos, que nos dizem que estão a sair menos, que estão muito preocupados com o seu futuro, que estão muito preocupados com questões como a delinquência, o crime e portanto, problemas sociais coletivos, os mais felizes não nos mostraram este tipo de preocupações e, portanto, não mudaram as suas percepções nestas áreas. Agora, o trabalho. As perguntas que tinham a ver com a relação entre a satisfação com a vida e as experiências laborais mostram, como já há pouco vos dissemos no perfil, que quem tem emprego se diz mais feliz, e é um valor claramente significativo do ponto de vista estatístico, 72% versus 19% entre felizes e infelizes. Os mais felizes dizem-se mais satisfeitos com o seu trabalho e com o seu salário. 5% está totalmente satisfeito com o salário que recebe, mas estamos mais insatisfeitos do que a média europeia. O salário médio bruto dos mais felizes é mais elevado que o dos medianamente felizes e do que os infelizes, e há mais infelizes desempregados. Há aqui um dado, eventualmente também interessante, que é há 5% dos inquiridos que estão desempregados e que se avaliam com os níveis máximos de felicidade. E, portanto, que é outro dado que vai merecer a pena também ser refletido. Alguém me perguntava no outro dia, e será que está a receber ou não está a receber o subsídio de desemprego? Não temos esse dado para já, mas ficará para explorar. Só 10% dos mais felizes é que realizam trabalho manual. A satisfação profissional dos mais felizes advém de se sentirem reconhecidos socialmente por aquilo que fazem, de se sentirem pessoalmente realizados com as suas práticas laborais, de sentirem segurança nas suas profissões, de conseguirem gerir bem família e trabalho e têm habitualmente uma imagem positiva das empresas onde trabalham, portanto vestem as camisolas. Os menos felizes avaliam de forma muito pouco favorável o trabalho que desempenham. Tempos livres, uma área também fundamental nas sociedades atuais, e os mais felizes mostram-nos que estão mais satisfeitos com os tempos livres, mas estamos abaixo da média nessa satisfação, da média dos outros países da Europa. Ligeiramente, um pouco abaixo da média. Os mais felizes declaram-se 3 vezes mais satisfeitos com os seus tempos livres que os mais felizes. O que é também um dado que vale a pena aprofundar, e temos algumas especificidades relativamente a este indicador. Nomeadamente, as diferenças mais claras na área dos tempos livres entre os mais felizes e os mais infelizes são que os felizes dizem que fazem o que gostam nos seus tempos livres. E vejam aqui a diferença 60% versus 25%. Portanto, há uma diferença muito grande. Eventualmente, os mais felizes, de facto, investem mais em fazer aquilo que para eles lhes traz satisfação. Os mais felizes consideram ter mais tempo para si. Não estamos a avaliar o tempo efetivo que têm, estamos a avaliar subjetivamente quanto é que eles acham que têm mais tempo, ou não. E dizem-nos que desligam mais durante o tempo de ócio. Portanto, quando é tempo livre, é tempo livre. E não ficam a continuar a preocupar-se com um problema que deixaram no emprego. Work hard, play hard.
Work hard, play hard. Very good. Os infelizes e os felizes ocupam os tempos livres maioritariamente com os mídia. Claramente temos valores de cerca de 90% a dizer que o que fazem nos tempos livres é televisão, computador, internet, chats, etc. No entanto, os mais felizes ocupam um pouco mais com atividades culturais do que os mais infelizes e com atividades sociais. Portanto, têm esta preocupação de integrar outras áreas nos seus tempos livres. Os muito felizes e os muito infelizes distinguem-se no tempo livre, que ocupam sem fazer nada, e este é também um dado que pareceu-nos muito interessante, porque os mais infelizes passam mais tempo a dormir ou a descansar quando têm tempos livres do que os infelizes. Portanto, do que os felizes. Portanto, os infelizes, quando têm tempos livres, fazem coisas mais ativas, comparativamente com os infelizes, que dizem que o que fazem é dormir ou ficar estirado no sofá da sala. Aparência. Luís Miguel há bocadinho já introduziu, abriu um bocadinho de um dos dados que aqui encontramos. Os mais felizes estão mais satisfeitos com o seu aspecto físico. Não quer dizer que sejam mais bonitos, estamos a dizer que estão mais satisfeitos com o seu aspecto físico. E temos valores também muito discrepantes, 47% versus 20% dos infelizes. Consideram menos a possibilidade de fazer cirurgias estéticas, portanto, a sua satisfação faz com que eu não preciso de mudar nada em mim, não é? Portanto, estou bem comigo. Os mais felizes, vamos agora à área da saúde e do bem-estar. Estamos já na fase final dos nossos dados. Os mais felizes dizem-se mais saudáveis. De novo, não estamos a falar de saúde objetiva, mas de saúde subjetiva, autoavaliada. Quão saudável é que eu me sinto? E temos valores também muito discrepantes entre os infelizes e os felizes. 72% versus 32% de pessoas infelizes a dizerem-nos que se sentem pouco saudáveis. Os mais felizes consideram sofrer de menos doenças do que os mais infelizes, portanto, uma das perguntas do inquérito era quantas doenças é que viveu nos últimos 6 meses, foi operado, não foi operado, esse tipo de coisas. Os mais felizes disseram-nos que tinham tido menos doenças e consideram que dormem o suficiente e se sentem recuperados ao acordar, que é um dado que todos nós, que é uma coisa que a gente conversa no dia-a-dia uns com os outros, não é? Muito frequentemente, levanto-me e parece que não descansei, continuo cansada. E, portanto, os mais felizes dizem-nos que o descanso é recuperador. Ainda nesta área da saúde e do bem-estar, preocupam-se muito menos os felizes com o estado de saúde, mas, como o Luís Miguel dizia há pouco, são muito cuidadosos a tratarem-se. Os mais felizes são menos obesos, outro indicador muito importante neste momento das nossas sociedades, 9% versus 17% dos infelizes. E os mais felizes são também os que praticam mais exercício físico. E, portanto, temos aqui alguns valores que vão na linha daquilo que os dados da medicina nos têm vindo a confirmar. Finalmente, temos os últimos 2 slides aqui para o colega sobre o futuro dos estudos. Vou ser muito rápido em relação ao futuro, porque o futuro vem aí. Em relação ao Instituto da Felicidade, pois naturalmente ter outras investigações, ter uma espécie de observatório da felicidade dos portugueses, eu acho que é um bem público de grande valor. Aprofundar algumas das questões, não se responde a tudo neste estudo, como é óbvio, sobre a felicidade dos portugueses, mas há algumas questões que merecem aprofundamento, conforme vocês terão visto. E depois surgiu-nos, neste nosso trabalho e em colaboração com a doutora Filomena Rainha, esta ideia dos micro-observatórios, não é? A eudaimonia, a tal palavra esquisita grega, não é? O tal segredo da felicidade que não se extinguiu dos portugueses, pelo contrário, temos coisas a ensinar à Europa. A eudaimonia, os bens relacionais, é qualquer coisa que deve merecer a atenção. Habitualmente, aquilo a que damos atenção, nós encontramos, não é? E, portanto, esta ideia de ir à procura dos bens relacionais, a Helena teve esta expressão dos sinais exteriores da riqueza interior, eu julgo que seja uma coisa importante, porque depois é assim, uma pessoa feliz, em princípio, é uma pessoa que sorri mais, é uma pessoa que anda mais direita.
Eu agora não sou muito bom modelo para andar, mas sorrir mais, isto é passível de ser medido e é passível de serem tirados índices da nossa vida coletiva neste âmbito. As expressões de afeto, eu gosto sobretudo desta, e pela terceira vez estou-me a repetir, mas esta ideia de que as nações mais positivas e felizes serem nações em que a expressão de afeto pública é mais vulgar, eu acho que é um dado que o Instituto da Felicidade também tem que considerar muito seriamente.